Quando eu comecei a fazer reserva de emergência, eu tinha muitas dúvidas. Então, por ter algumas dúvidas e não me aprofundar tanto em buscar informações, eu acabei tendo alguns erros nessa reserva de emergência. E eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é fazer o cofrinho da reserva de emergência dentro de casa. Eu não tinha ideia, quando eu comecei a fazer minha reserva de emergência, há uns anos atrás, sobre o dinheiro perder o valor e daí por diante. Depois que eu comecei a ir estudando sobre educação financeira e sabendo que eu tinha um cofrinho dentro de casa, ali guardando minha reserva de emergência, eu falei, caramba, o meu dinheiro ele está perdendo valor, porque conforme vai aumentando a inflação, o meu dinheiro está perdendo valor. Aí sim que eu tive a ideia de colocar ele em um CDB de banco digital que eu tinha mesmo, coloquei ali como reserva. Aí eu comecei a ver assim, todos os dias entrando 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Mas no início, quando a gente não tem muita ideia sobre como montar a reserva de emergência, onde deixar a nossa reserva de emergência, acabamos cometendo alguns erros, bem bobos mesmo, mas que faz total diferença para que seu dinheiro cresça ainda mais. E eu fazia isso. Eu pegava minha reserva de emergência e colocava em um potinho e deixava ali. Todo o dinheiro de reserva de emergência eu ia e colocava ali. Semanal ou mensal que fosse, eu colocaria naquele potinho ali como reserva de emergência. Perdendo valor, não rendendo, nada do tipo, por falta de conhecimento que eu não tinha na época. Outro erro muito besta, mas que eu já cometi, fazer da reserva de emergência um caixa 2 para gastos. Por exemplo, eu não tinha dinheiro para comprar uma mistura. Aí, aquilo para mim já era gatilho de pegar o dinheiro da reserva de emergência. Ou faltou qualquer coisa que fosse, eu iria lá e pegaria o dinheiro na reserva de emergência. Eu estava acabando fazendo da reserva de emergência um caixa 2 para gastos. O dinheiro que eu colocava ali, eu acabava gastando de forma muitas das vezes aleatória por falta de conhecimento básico de educação financeira que eu não tinha na época. Isso me custou muitos gastos. Isso me custou não ter uma reserva de emergência bacana, estruturada, quando eu precisei. E hoje, com conhecimento sobre educação financeira, entendendo todos esses erros que eu cometi, eu vejo que a falta do conhecimento, a falta de entender sobre as coisas, nos tira muitas oportunidades, nos faz perder dinheiro e daí por diante. Mas eu vou continuar aqui compartilhando, né, tudo que foi ocorrendo, tudo que eu fiz de errado com a minha reserva de emergência. Fazer da reserva de emergência uma reserva de oportunidade. Vou aqui dar um exemplo. A Natália Arcuri, né, ela também fala sobre investimentos, sobre educação financeira. E daí tinha um período que ela fez uma promoção relâmpago, onde os cursos dela, Eu, Chefe de Mim e o outro lá, que eu não lembro exatamente o nome, ela iria fazer uma promoção relâmpago que eles custariam apenas R$1. E que a pessoa teria acesso por 3 meses apenas. Eu fui lá na reserva de emergência e depositei, mas tudo bem, R$1 nem parece ser inofensivo. Mas aí quando esse R$1 daqui a pouco vira R$30 para um livro, e quando esse R$30 daqui a pouco vira R$100 para um outro curso, e daí por diante, você acaba fazendo da tua reserva de emergência a reserva de oportunidades, e o teu dinheiro que é para uma emergência de como um remédio na farmácia, um alimento que faltou ou algo relacionado, um gás que acabou e você não tem o dinheiro, você acaba mexendo onde não é para mexer. Então, uma coisa que eu aprendi, que quando eu preciso ter reserva, eu preciso ter 2 tipos de reserva, que é a reserva de oportunidades, que é a que me possibilita ter mais conhecimento, que é a que me possibilita ter mais entendimento e mais sabedoria das coisas. E a reserva de emergência voltada mesmo para as coisas básicas.
E daí eu comecei a montar tanto uma reserva de emergência quanto a reserva de oportunidades. Então, quando pintava um livro na promoção, eu ia lá na reserva de oportunidades. Quando pintava uma promoção de um curso, eu ia lá na reserva de oportunidades. Ah, acabou alguma coisa de dentro de casa, eu não tinha dinheiro no momento, eu ia lá na reserva de emergência. Mas por falta de conhecimento na época, eu acabei fazendo essa junção das duas coisas e consumindo o meu dinheiro da reserva de emergência. Então, quando eu realmente precisava para uma emergência, acabava ocorrendo de que eu não tinha aquele dinheiro para tirar da reserva de emergência. Outra coisa também é não construir uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses. Eu até tive uma reserva de emergência de no máximo 3 meses, mas eu percebi que não foi o suficiente. Eu poderia ter me dedicado mais e ir construindo cada vez mais essa reserva e deixando ela cada vez mais encorpada, digamos assim, de eu colocar aquela reserva de emergência lá e ir colocando, e podendo passar de 3, 4, 5, podendo até passar de 6 meses. Mas depois, com um pouco mais de entendimento, que eu fui entender que eu precisaria ter ao menos 6 meses de reserva de emergência. E que essa reserva de emergência, ela precisaria ser basicamente o valor do meu salário que eu tinha mensal. Ou seja, se eu tinha um salário de R$ 1.000 mensal, eu precisaria ter 6.000 guardado. Que aí eu teria 6 meses de reserva para me reestruturar, caso necessário. Só que, na época, eu não tinha esse conhecimento e acabei cometendo esses erros bem bobos, mas que muitas pessoas, assim como eu, que não têm o conhecimento ou não tinham conhecimento, cometeu esses erros, que parece ser simples, que parece ser bobo, mas que acabamos cometendo sem ter o conhecimento de para que realmente serve uma reserva de emergência. Que é sempre bom você ter uma reserva de oportunidades também, que é bom você ter 6 meses de reserva construído ou até mais de 6 meses. E que o dinheiro da reserva de emergência, da reserva de oportunidade ou o que for, é bom você manter em um CDB, em uma caixinha de banco, independente de qual for, mas que esteja rendendo um pouco, já está valendo. Estando perdendo valor em um cofrinho dentro de casa, já tá super bacana. E é isso, pessoal. Hoje eu quis compartilhar com vocês algo que, por falta de conhecimento, eu errei. E que hoje, tendo um conhecimento sobre, entendendo como construir uma reserva de emergência, entendendo para que ela serve, quanto tempo eu preciso ter de reserva de emergência, e que ter uma reserva de oportunidades também é muito bem-vindo, eu já não cometo mais esses tipos de erro. E quero compartilhar isso com vocês. Até o próximo vídeo aqui do canal. Ah, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal ou deixa o like, o joinha, ok? Até o próximo vídeo. Tchau.